E aí, amigos, beleza? Bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Desorientados. E hoje nós vamos falar como a alta do dólar afeta a sua vida. Roda a vinheta, pensadores! Você sabia que a maioria das coisas que você compra, 99,999% delas, quando tem uma alta do dólar, ela tem uma variação? Porque o dólar hoje impacta em qualquer e maioria dos produtos que temos hoje. Não é mesmo, Gustavo? Ricardo, André, Igor, eu acho que a gente já sabe, basicamente, que tudo que a gente compra no supermercado está atrelado, porque grande parte das coisas que a gente compra tem um insumo importado ou tem, muitas vezes, o seu insumo básico cotado na moeda estrangeira, na moeda americana, né? Mas eu acho que para falar do dólar caro, a gente precisa dar um passo para trás e falar também sobre a questão do câmbio, como que funciona a questão do câmbio. O câmbio, hoje, está mais ou menos R$ 5,30. O que isso significa? É o quanto que eu tenho que despender da minha moeda nacional para comprar $1 americano. Então, hoje, o dólar está mais ou menos 5,30. E é exatamente essa oscilação que acontece em função de uma série de outras situações, né, de estímulos externos, internos, condições de mercado, condições políticas, que oscila o valor desse dólar, e isso pode impactar em curto e médio prazo o preço de muitas coisas. Talvez o pessoal que está nos assistindo não saiba, mas a carne que a gente compra, ela é influenciada pelo preço do dólar, né? A gente exporta muita carne bovina, suína e carne de frango, e muitos desses produtos são cotados em moeda americana. Alguns são importados para poder complementar a demanda interna e também recebe essa influência. A soja, o café, não é a mesma situação, o Ricardo sabe muito bem, principalmente da questão do café, o combustível, o minério de ferro, tudo isso está atrelado à variação do dólar, né? Quando a gente tem um dólar valorizado, que na verdade é uma maneira igualzinha de dizer que o real está desvalorizado. Se eu falo que o dólar está valorizado, o real está desvalorizado. Hoje, o dólar está valorizado, valendo R$ 5,30 para $1. O que isso estimula? Estimula muito as exportações, né? O mercado externo fica muito atraente, né, para que o produto brasileiro seja colocado para consumo lá fora. E a renda para aquele que está exportando a partir do território brasileiro também fica bastante competitiva. Por outro lado, a importação fica muito onerosa, porque para comprar $1 lá fora, o empreendedor que, por exemplo, deseja fazer um investimento para a formação, por exemplo, de capital fixo aqui no Brasil e expandir o seu negócio, ele vai ter que despender R$ 5,30 para cada dólar na importação de uma máquina qualquer que eventualmente ele precise, né? Mas qualquer produto, igual o Ricardo acabou de dizer, praticamente todos os produtos estão atrelados a essa questão da variação do dólar, que deve ser visto como um produto, né? Ele também recebe a influência daquela lei de mercado, que é a lei da oferta e da demanda. Até o pãozinho que você compra na esquina, quando tem um aumento do dólar, ele sofre um aumento, né? Porque hoje a maioria do trigo que é usado no Brasil é um trigo importado, normalmente da Alemanha, é onde mais vem o trigo, né? Então hoje tudo a gente tem essa demanda, né? Durante a pandemia, né, essa área de audiovisual que cresceu, a gente já estava fazendo podcast antes da pandemia, né, mas a área dos podcasts, etc., que deu uma crescida, os equipamentos para essa área, que são em sua maioria importados, também cresceu bastante. E teve uma demanda, né, porque tem pessoas aqui no grupo, né, temos duas pessoas específicas, que eu vou falar um pouquinho agora, que dependem muito do dólar. O André, nos embarques que ele faz aí pela sua empresa, que ele trabalha no agenciamento de carga, e o Igor, que trabalha numa empresa de fora do país. Como é que isso afetou essa questão do transporte, André? Bom, Ricardo, como você disse, né, cara? Esse aumento influencia a questão de preço. A gente compra o frete em dólar, em euro, tem os custos que são, a gente chama os custos ex-works ou os custos inland, né?
que são os custos de transporte lá fora, isso acaba encarecendo tudo, encarece toda a cadeia logística, né? Então, você já passa a comprar um produto mais caro, como o Gustavo já falou, como você já falou, e acaba também encarecendo a cadeia logística. Então, o aumento acaba sendo exponencial. E para quem faz importação, né, para quem sabe, quem já estudou alguma coisa, sabe que os custos aqui dentro de importação, os impostos de importação, além deles serem em cadeia, eles também têm a influência do custo de frete e de seguro, né, no transporte internacional, contratado em moeda estrangeira. Então, essa desvalorização do real influencia não só na compra direta do produto, como no frete também, muito bem lembrado. Outra coisa, o Gustavo falou, por exemplo, de alguns produtos, né, que acabam tendo aumentam a demanda da compra externa, por exemplo, a carne, o Gustavo citou a soja também, e isso acaba criando um desbalanço dentro do mercado interno. Por exemplo, se a nossa soja passa a ficar mais barata para ser comprada lá fora, né? Para quem for lá de fora comprar a nossa soja, isso vai desabastecer a soja aqui dentro do nosso mercado. Ou seja, encarece a soja aqui. Em contrapartida, também a soja aqui que era usada, pode ser usada, por exemplo, para alimento animal, né? Que vai ser utilizada para alimento animal, vai encarecer toda essa cadeia que vem também para carne suína, né? Principalmente aí utilizado soja para os suínos. A China passa a importar mais e tudo. Enfim, a gente acaba encarecendo toda a cadeia, o nosso custo aumenta completamente. E a gente está vendo aí também, né, já tem aí algum tempo, a política referente ao petróleo, né, que o preço do barril de petróleo já está subindo. Com a desvalorização da moeda brasileira, a gente passa a ter esse problema que a gente está vendo aí nos últimos dias, nos últimos meses, né? Batemos aí já mais de 35% de aumento. Parte do problema é justamente por causa dessa desvalorização do câmbio brasileiro. Então, o nosso custo aumentando cada vez mais. Começou esse aumento um pouquinho antes da pandemia, depois, durante a pandemia, o negócio deslanchou. Deu uma seguradinha agora, né? Nos últimos meses aí, não está subindo tanto quanto subiu ano passado, mas o nosso custo já está bem alto, né? Pegando um gancho disso que o André falou, a gente teve até recentemente, né, o caso do arroz, que ficou muito caro, o preço começou a subir, elevar muito, porque o arroz estava sendo privilegiado de mandar para fora do Brasil. Então o governo teve que colocar barreiras, colocar limite nas exportações, justamente para segurar esse arroz aqui, porque estava sendo muito mais vantajoso se exportar do que vender internamente, e com isso o mercado estava ficando desaquecido e o arroz ficando mais caro. Mas essa questão de aumentos, etc., como é que foi na casa de serviços, Igor, que você trabalha numa empresa de fora? Então, não é segredo, né? As empresas, elas vão repassar para quem está no final da fila, que é o consumidor, né? Empresa nenhuma ela vai segurar prejuízo. O mercado qual que eu estou inserido, ele, né, majoritariamente, ele é do automotivo. Então, o reflexo que a gente está vendo hoje são duas coisas. O aumento da demanda, que está vendendo carro bem, né? Não vou dizer como antes, porque nos anos 2013, 2014, que a gente teve recorde de vendas chegando a mais de 3 milhões e meio de veículos vendidos no ano, a gente ainda espera fechar esse ano na casa de 2 e poucos milhões. Isso é o mercado nacional. Mas a gente vê, né, o custo alto dos carros zero. Tanto é que saiu uma reportagem essa semana que hoje o carro mais barato no Brasil, ele todo completo, está na faixa de 60 mil reais. Que são carros, né, que são carros que a gente chama, nem sei, esqueci o nome desses carros. É o hatch, né? Aqueles Mob, aqueles Renault Kwid e por aí por diante. 60 mil reais é reflexo
de dólar também, não tem jeito. E aí eu vou trazer uns dados aqui, mas primeiro eu queria falar que eu vim de verde para atrair dinheiro, atrair dólar, quem sabe, né? A cotação tá alta, que venha para cá, porque tá complicado, muito complicado, as coisas estão muito caras e não estão ganhando para isso não. Mas aí eu vou trazer uns dados que vai deixar vocês e quem nos assiste de boca aberta. E não é pouco, não. Em 2018, que eu vou começar a fazer uma comparação, e para vocês entenderem, eu vou fazer uma comparação do primeiro pregão do ano, da máxima daquele ano, e aí eu vou de 2018 até 2021, e a variação, ano a ano. Então, em 2018, a gente tinha um dólar de R$ 3,25, 25,9. Então, arredondando 26. Naquele ano, a gente teve uma máxima de R$ 4,20, chegando a esse valor, o que dá uma variação dentro daquele ano de 29%. Já em 2019, a gente começou com o primeiro pregão do ano, pulando para $3,85, ou seja, de 3,26 a 3,80,5, tendo dentro daquele ano de 2019 chegado à máxima de R$ 4,25,9, uma variação de 12% naquele ano. E a variação de 2018 a 2019 de 17%, ou seja, começou 17% maior em 2019. Já em 2020, o pregão do primeiro ano chegou a R$ 4,02, R$ 4,02 a cada dólar. Só que a máxima em 2020 foi R$ 5,90, uma variação de 47%. Já a variação ano a ano, 19 a 20, teve uma variação de 6%. Aí a gente chega para casa do ano atual, 2021, aonde que estourou a boca do balão. Já em 2021, primeiro pregão do ano, a gente iniciou o dólar a 5,268, tendo uma máxima de 5,797, uma variação até agora de 10%, e de ano a ano, de 2020 a 2021, 31%. Ou seja, o dólar valorizou de 2020 a 2021, 31%. Já na média desses 2 anos, dá aí quase 20%. Então, a gente está vendo aí uma gasolina que só em 2021 aumentou 51%. Eu até pergunto, cadê o general que está lá na Petrobras, né? Teoricamente, ele não teria que ser um estadista. Por que está aumentando a gasolina desse jeito e quer aumentar mais? Está aumentando mais do que até o dólar, né? Se a gente pegar a variação de ano a ano, foi 31%. Então, aumentou aí 20% a mais. Não dá, tem que repensar essa fórmula aí. Ainda mais esses repasses imediatos. Petrobras está de sacanagem também. Porque dá uma osciladinha lá no petróleo, os caras já vão lá no dia seguinte e já vai lá, já aumenta na bomba. Não dá. E a carne, que eu vou ficar nesses dois itens, teve um aumento de 35,7. Só que aí vocês me perguntam, mas peraí, a gente importa carne? Não, o dólar não influencia tanto na carne. Então, aí o que o Ricardo trouxe, os dados sobre o arroz, eu acho que também o governo tem que olhar alguma coisa sobre isso. Por quê? A exportação está em alta, porque a nossa moeda está desvalorizada. Então, o frigorífico vai preferir o quê? Exportar, né? Mandar para fora. Assim, né? Não sei se dos males ao pior aí com essa vaca louca que teve aí, alguns países já né, vetando a carne brasileira, se isso vai pôr a mão na consciência dos frigoríficos nacionais, mas também não dá para a gente ficar pagando carne de segunda 40 conto o quilo. Então, pelo amor de Deus. Então, eu só queria trazer isso aí para ilustrar e passar a bola para vocês, porque, de fato, o dólar, desde 2018, está tendo uma crescente forte. Só fazendo um pequeno complemento aqui, puxando a pergunta do Ricardo, ele me perguntou, né, sobre a questão da cadeia logística, eu falei da cadeia logística lá fora, eu terminei falando aqui do petróleo, né, e o Igor falou também. Ou seja, a gente tem esse aumento da cadeia logística, no todo o custo logístico lá fora, e aqui dentro aumenta o custo do combustível, e a nossa logística é rodoviária.
Ou seja, todo o nosso custo logístico, toda a nossa cadeia logística acaba tendo um aumento, porque o preço do diesel, o preço da gasolina, tudo vai subir, e isso vai ser colocado dentro do preço final, né, dentro dos produtos quando forem vendidos. Ô Igor, você falou uma coisa aí que eu tinha até de fato anotado também, né? Que estima-se que o dólar tenha se valorizado em mais ou menos 30% desde o início do ano de 2020 até agora, né? Ou seja, poucos meses antes do início da pandemia, né? E também foi um fator que onerou o preço da cotação, né? Lá no início de 2020 estava mais ou menos 4,2, você falou aí, realmente eu tinha tomado essa anotação. Eu quero dar uma ilustrada em 2 comentários aqui, em 2 protestos que você fez, que eu acho que são absolutamente razoáveis. Esse preço desse combustível que a gente está pagando, né? Que a Petrobras, alguns políticos liberais estão dizendo que é isso aí mesmo, que a gente tem que pagar esse preço, porque o valor do combustível tem que ser regulado pelo mercado externo, pelo valor do dólar no mercado externo, né? Eu fico aqui pensando, na hora que o valor desse combustível começar a prejudicar a produção, a lucratividade e a ampliação de muitos negócios, de muitos barões que tem aqui nesse país, eu quero ver se eles vão continuar defendendo esse livre mercado no preço do dólar. Aí eu quero ver se eles não vão fazer lobby lá no Palácio do Planalto para fazer o presidente meter a mão nesse combustível. É o ideal? Não estou dizendo que seja. Mas, na hora que muitos negócios grandes nesse país começarem a ficar inviabilizados por causa dessa cotação que interfere no combustível, eu quero ver até onde vai o discurso liberal. E o preço da gasolina, né, Igor? Que você resumiu bem. O custo de vida está uma indecência. O custo de vida está uma indecência. O combustível é assim. O preço da carne, você falou aí o preço do quilo de uma carne de segunda. É isso que a gente está vendo nos supermercados e nos açougues mesmo. E isso tudo influenciado por muitos fatores, mas também pelo preço do dólar. Agora, o tema do nosso programa. Qual que é a influência desse dólar valorizado no dia a dia das pessoas? Tomei nota de algumas coisas, a gente fez uma introdução no início, falou da carne, falou da soja, falou do café, do minério, né? Depois, queria até, Ricardo, que você falasse um pouco da questão do café também. Eu queria ter lido um pouco mais, acabou que não deu tempo, né? Que a gente é um grande produtor, mas também a gente importa, né? É uma coisa curiosa de saber. Mas vamos lá. Como que interfere o dia a dia das pessoas? Primeira coisa, as viagens. Se você aí que está nos assistindo tem interesse de fazer uma viagem internacional nos próximos meses, eu tenho certeza que você está colocando o pé no freio, na expectativa de talvez o dólar dar uma melhorada no valor. Porque hoje você ir numa casa de câmbio e comprar um dólar turismo a quase R$ 5,50, inviabiliza uma viagem dos sonhos de muitas famílias por um bom tempo. Infelizmente, muitas famílias não vão fazer esse investimento agora, principalmente diante das incertezas. Diante das incertezas, as pessoas se tornam conservadoras com seus recursos. Outro item, formação bruta de capital fixo, que é o investimento dos empreendedores em equipamentos que expandam a produção do seu negócio. Muitos equipamentos que atendem à indústria hoje no Brasil são importados. Então, se, por exemplo, um dono de uma fábrica de um produto qualquer precisa importar um produto que custa $1, hoje ele vai pagar R$ 5,30 pelo produto, R$ 5,30 pelo produto. Só para vocês terem uma referência. Se o dólar tivesse no preço de R$ 4,00, que foi de antes da pandemia, que o Igor acabou de comentar, seria mais barato para esse empreendedor fazer um investimento na sua infraestrutura produtiva. Outra influência na economia real. A energia que nós estamos pagando. A gente está vendo nos jornais aí a discussão sobre o valor da conta de luz, né? Os reservatórios praticamente esvaziados. Nós fizemos um programa sobre isso, né? É só entrar no nosso canal, vocês vão ver lá, a gente discutiu a fundo esse tema. A energia também, a energia que está iluminando a gente aqui agora nesse programa, é influenciada também por vários fatores, inclusive o dólar. Por quê, Gustavo? Porque o Brasil hoje, em função da sua escassez hídrica e baixa produção de energia, está necessitando de importar energia de países vizinhos. A energia importada é regulada pelo valor do dólar. Esse é outro item. O pão, o Ricardo falou logo depois que eu fiz a introdução.
praticamente 50% da farinha de trigo que a gente consome no país é importada. A importação é cotada em dólar. Os medicamentos, muitos medicamentos que tratam os nossos brasileiros aí, vêm de fora, que é importado, regulado pelo dólar. Se o dólar estiver caro, o medicamento fica caro, para mim e para vocês. E, por último, o combustível, né? O combustível que também é cotado pela moeda americana. A gente acabou de fazer uma crítica a respeito disso, né? Até onde vai esse discurso liberal, na hora que esse valor de litro de combustível, de diesel, começar a inviabilizar muita coisa, ou colocar em risco até a estabilidade política do país em função de uma ameaça de paralisação dos nossos rodoviários. O André acabou de dizer, nossa malha de transporte de mercadoria, ela é predominantemente rodoviária, que, por sua vez, depende dos combustíveis, que são atrelados ao dólar. Logo, se o dólar está alto, o valor do combustível vai ficar caro para o transportador. E, rapidamente, para encerrar, o que causa a oscilação no preço do dólar? A inflação interna, o juro que é praticado lá nos Estados Unidos e o juro interno aqui no Brasil. O juro que a gente fala é a Selic, tá? A demanda pela moeda no mercado internacional, se houver muita liquidez, o dólar vai perder o valor, porque quanto maior a oferta, o preço cai. A gente tem também o efeito pandemia, o exemplo que o Igor disse ilustra isso. O dólar estava 4,02 antes da pandemia. A gente falou agora há pouco de 5,30 e já teve picos maiores que isso. A gente tem também o risco país, né? Não sei se vocês chegaram a ver, não sei se o pessoal que está nos assistindo já viu nos jornais, as nossas notas de risco soberano e risco econômico nas principais agências de risco internacionais estão todas estabilizadas com perspectiva negativa. Ou seja, dando aos investidores a informação de que nossa economia não é tão sólida como deveria. A entrada e saída de fluxo de recurso no país, as nossas reservas cambiais e eventuais crises financeiras. E eu quero encerrar com o último item, que é a instabilidade política. A instabilidade política é outro fator que expõe a cotação do dólar a uma variação severa de um dia para o outro. Recentemente, o Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, né, ele disse que o câmbio, abre aspas, ele disse que o câmbio deveria já estar entre 3,80 e 4,20. Né? Isso, ele disse num evento para investidores em São Paulo. Mas que o dólar não chegou nesse valor ainda porque a gritaria política não permite. Vejam bem, vou dar um exemplo muito rápido, se vocês me permitem. Eu peguei o histórico da cotação do dólar do dia 25 até hoje. Entre o dia 25/8 e o dia 6/9, eu estou falando isso que eu quero chegar no dia 7 de setembro, tá? Com bastante clareza. Do dia 25/8 até o dia 6/9, o dólar comercial ele variou entre 5,17 e 5,21. Ele ficou nessa margem, entre 5,17 e 5,21, entre o dia 25/8 e 6/9. No dia 7/9, feriado da Independência, nós vimos os atos em Brasília. Para não colocar outro nome, eu vou dar o nome de atos de protesto em Brasília no dia 7/9. Quando amanheceu o dia 8/9, o dólar já bateu a 5,326. Senhores, eu acabei de dizer para vocês, o pico do dólar entre 25/8 e 6/9 foi 5,21. Aquela gritaria toda, aquele protesto golpista, eu entendo dessa forma, que aconteceu no dia 7/9, dando um recado para o mercado de que a nossa economia está em instabilidade política e existia um risco político alocado na figura do presidente da República, jogou o valor do dólar no primeiro dia útil depois do feriado para 5,32. E desde então, o dólar tem variado mais ou menos entre 5 e 28. Então, para fechar, instabilidade política. Se ela se manter por um longo tempo, o dólar vai responder a isso. Como o presidente divulgou uma carta esfriando os ânimos, o dólar reduziu um pouco, mas não reduziu para o valor que estava de antes do protesto. É complicado, complicado. Mas, Gustavo, se eu for falar do café,
eu vou ficar aqui mais meia hora, 40 minutos. Infelizmente, não vai dar o tempo. Se você domina o assunto, né? Mas eu acho que pode ficar até para um próximo programa, falar um pouquinho mais do café, que o café é uma commodity muito interessante para o mercado brasileiro, que nós somos o maior produtor, mas não somos o país que mais vende. Tem uma lógica muito estranha aí por trás, muito A gente doida. não é autossuficiente, não, né, Ricardo? Exatamente, mas somos o maior produtor. Tem uma lógica aí que depois qualquer coisa a gente explica. Mas eu queria pegar 2 pontos da sua fala que para mim foram muito importantes, que é a questão de você comprar o material lá importado e seu preço ficar mais caro, e a instabilidade política, né, que é o risco Brasil. A gente pode ver isso claramente. A gente tem uma grama de empresas que saíram do Brasil em 2021. Dentre delas, a 3M dos Estados Unidos, a Ford dos Estados Unidos, a Mercedes-Benz da Alemanha, a Forever 21, a Walmart, o Glovo, a Häagen-Dazs, a Nikon, a Canon, a Finac e várias outras, o Citibank, a Nintendo, a Sony, são empresas todas que saíram do Brasil. Por que elas saíram do Brasil? Por causa desse conjunto. Você vai pensar, por exemplo, vamos pegar a Nikon e a Canon, que são marcas de equipamentos fotográficos. Ela tem que comprar muitas coisas para poder produzir no Brasil, ela tem que importar esses produtos. O preço dela comprando os próprios produtos dela importados estavam ficando muito altos e ela não conseguia produzir e ficar competitiva no Brasil. Então era muito mais fácil para ela mudar para outros países, onde ela vai conseguir importar mais barato e vender para o Brasil num preço mais competitivo ou até mesmo maior, ou menor. E manter essas pessoas é muito complicado. Então, isso traz essa coisa que você falou, né? Tanto de o dólar impede as mercadorias, as empresas, a continuarem no Brasil comprando as suas próprias mercadorias para poder revender, quanto o risco Brasil, né? O risco Brasil hoje é muito grande, então as empresas já estão se precipitando e saindo do Brasil. É muito complicado. Gente que trabalha com importação, exportação, tá muito bom exportar, tá lindo, mas ao mesmo tempo não tá tão bom assim. A gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio na balança comercial, que a gente pode até algum programa falar um pouquinho mais sobre balança comercial, que a gente tem a balança comercial superávit, déficit, a gente tem muita coisa para falar sobre isso e muita gente não entende a balança comercial, que é uma coisa bem complicada de se entender mesmo. Mas, vocês querem fazer mais algum ponto, André e Igor? Só falar aqui algumas coisas que o Gustavo puxou, né? Ele falou, por exemplo, sobre a questão de turismo. A gente já teve aí, até pela decorrência da pandemia, uma alteração no fluxo de turismo, né? Menos saída de brasileiros que estão viajando aqui dentro do Brasil, né? Porque a gente foi proibido de entrar em vários países e isso, de alguma forma, deve se manter, principalmente para a classe média, que vai ter menos condições de sair, e as empregadas domésticas também, que vão parar de ir para a Disney, né? Não pode esquecer das empregadas domésticas que não vão mais para a Disney. Outra coisa que o Gustavo falou foi da taxa Selic, né? Ou seja, esse aumento da taxa Selic, ele vai aumentar também a taxa de juros. A taxa de juros acaba acompanhando este aumento. E isso pode mudar muita coisa, inclusive o mercado imobiliário. A gente já vem conversando aqui, eu e o Igor batendo papo já há algum tempo, a gente ainda não sabe como que isso vai ainda afetar o mercado imobiliário, mas vai, de alguma forma vai. O Igor falou também da questão automotiva, né? Justamente com o aumento de taxa de juros, a gente já está vendo preço de automóvel de forma absurda. Só um pequeno exemplo aqui, eu comprei uma moto há 2 anos atrás, minha moto hoje vale mais, se eu quiser vender, eu vendo ela mais cara do que eu comprei. Então, muita coisa ainda está mudando, muita coisa ainda para mudar, e eu, infelizmente, não vejo uma melhoria a curto prazo. Vamos aguardar um pouquinho, torcer para que melhore, espero estar errado. Não, tá um efeito assim que eu vou até te falar, eu não consigo nem entender, mas isso também não é particularidade nossa do Brasil, não.
essa questão da pandemia fez um efeito de aumento de preços, né, das pessoas consumindo mais, eu acho que ficou mais em casa, o tanto de injeção de dinheiro que cada governo, né, fez para poder segurar ali aquele momento que estava um momento mais crítico, eu acho que isso tudo influenciou, né, nessas subidas de preço que a gente está vendo aí dos juros, da inflação, de tudo, né? Isso acaba que influencia no dólar. A gente também tem taxas recordes de investimento estrangeiro direto, que é aquele cara que está lá fora e põe dinheiro na bolsa no Brasil, então isso também influencia no dólar aumentando. Apesar de ser, né, dólar flutuante, livre, a gente tem um Banco Central que tenta regulamentar isso daí, segurar quando dá esses picos com contratos futuros, né, que falando que vai comprar de você ao dólar tal, confiando que eles vão conseguir fazer uma articulação para baixar. Eu não tenho todos os dados aqui, mas o BC tem aí superávit gigantescos de bilhões, inclusive na parte cambial. Agora eu não sei como que eles estão fazendo isso. Que contratos são esses? Porque o dólar está aumentando tanto que como eles estão conseguindo ter lucro, né? Eles estão falando que está comprando agora para recomprar depois mais barato, mas a gente não está vendo baratear, né? Ano após ano, a gente só está vendo um aumento. Mas, enfim, eu acho que o recado tudo influencia, seja só mercado nacional, seja mercado de carne, tudo vai acabar, essa influência do dólar vai influenciar em tudo, porque é um frete, é um produto, é uma cadeia gigantesca que tem essa influência, né? A gente não vive numa bolha. Então, acaba que esses preços, essas variações, elas são repassadas para o cliente final. Não tem jeito, né? Porque a empresa não vai fazer nada para levar prejuízo, pelo contrário, vai tentar maximizar seus lucros, né? Mas é isso aí. Queria agradecer em especial aí todo isso que os pensadores orientados comentou hoje é graças a Swift Câmbio, né? Que tem todo o embasamento do câmbio e a estratégia para sua empresa. Então, deixar aqui o nosso agradecimento pela ajuda aí nesse tópico. A vocês, empresários médios e pequenos, procure lá a Swift, o Cristiano Schoube, vai ser um prazer atendê-los, porque precisa de uma estratégia bem definida para poder tomar conta desse câmbio, que é uma loucura, não é mesmo? Além do câmbio, né, a gente falou aqui de imóveis e se você está precisando comprar o seu imóvel, procure a Bandeirantes Imóveis, que ela vai ajudar vocês e eles vão fazer de tudo para a gente não entrar nessa bolha imobiliária, né, que o André falou agora há pouco. Bom, gente, muito obrigado por ter assistido esse programa aqui até agora. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Valeu! Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu! Abraço!